pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Arduino, essa plaquinha que é bastante utilizada no desenvolvimento de projetos. A gente vai falar um pouco sobre as possibilidades de aplicação, entradas e saídas digitais, vamos falar um pouco sobre a parte analógica, como que funciona essa estrutura interna. Eu vou mostrar um pouco do componente pelo lado de dentro, vou fazer alguns pequenos comentários, não vou entrar muito na arquitetura dele. E a gente depois vai trabalhar com alguns pequenos projetos utilizando a linguagem de programação do Arduino, que é um C. Na verdade é baseado em Processing, mas é uma linguagem muito similar ao C, certo? É bastante fácil de utilizar e hoje tem outras plataformas também que permitem esse tipo de programação. Então a gente vai ver um pouquinho disso aí. Eu vou iniciar mostrando o site do Arduino, onde a gente tem algumas especificações lá, valores, enfim. E vocês vão ter uma noção também dos componentes que integram essa plaquinha tão utilizada, tá certo? Bom, vamos lá então. Pessoal, eu entrei aqui no site do arduino.cc, fui direto para a parte de Arduino Uno, certo? Nesse endereço aqui. Aqui eu tenho uma breve apresentação da plaquinha do Arduino. Mas o que nos interessa mesmo são a visão geral e as especificações dessa plaquinha. Ela é uma plaquinha microcontrolada, baseada no microcontrolador da Atmel, o ATmega 328P. Tem a fichinha técnica dele aqui, eu já vou mostrar. Esse microcontrolador tem 14 pinos de entradas ou saídas digitais, né? Ou ele é entrada ou é saída. Eu tenho que configurar se eu quero como entrada ou como saída. Isso já é utilizado em microcontroladores da Motorola, microcontroladores da Microchip, enfim. Desses 14 pinos, 6 deles podem ser usados como saída PWM. O que é PWM? PWM, a gente vai falar dele depois, tem um vídeo específico para ele. Se trata de uma modulação por largura de pulso, é uma técnica de modulação pulsada, não é analógica como AM, ou FM ou PM, certo? Nós vamos entrar em maiores detalhes depois. É um tipo de saída analógica. Tem também pinos específicos para as entradas analógicas. Eu tenho um sinal analógico que varia de 0 a 5 volts e eu tenho como digitalizar esse sinal. Vai ter vídeo específico sobre isso também, explicando como funciona, né? E eu vou fazer essa conversão de analógico para digital para poder então fazer leitura de sensores, enfim, balanças, diversos dispositivos de entrada que têm informação analógica para que eu possa usar isso dentro de um microcontrolador. Tem também outras estruturas, como osciladores de 16 MHz, então a frequência de funcionamento dessa máquina síncrona, que é o Atmel 328, é 16 MHz. Ele é de 8 bits, tá certo? Um microcontrolador com uma ULA de 8 bits, uma unidade de lógica e aritmética de 8 bits. Todas as continhas que ele faz são de 8 bits. Vocês em casa têm processadores de 64 bits, esse de 8. E aqui já tem uma característica interessante, né? Os microcontroladores não têm a pretensão de grandes processamentos. A função deles é processar, fazer conta, claro, mas eles estão mais voltados para a aplicação. Lembrando, ele é um SoC, né? Um computador em um só chip. E essa ideia de computador em um só chip não é voltada para grandes compras. Está ligado aqui a uma porta USB, por onde ele recebe os programas, enfim. Né? Também pode transmitir informação via USB para o computador. Pessoal, dentro das especificações técnicas, o que a gente pode falar do Arduino Uno, mais especificamente do ATmega 328? Ele trabalha com 5 volts, pode aceitar aí de 7 a 12 volts na entrada, aí nós estamos falando da placa do Arduino também, tá? Ela tem um regulador de tensão, tá aqui no esquema. A corrente DC por pino 20 mA, tá? Sendo que se tiver pinos de 3.3 vão ter 50 mili. Passou isso aqui, pessoal, ele se danifica, tá? Tem uma memóriazinha flash interna lá de 32 KB, é pequena, mas serve. E desses 32 KB tem aqui o bootloader. O bootloader é a grande sacada do Arduino. Os caras, para que facilitassem a transmissão
dos programas, colocar um pequeno programinha dentro desse microcontrolador. Então a gente compra um microcontrolador da Atmel, um AT Mega 328P, e coloca nele um bootloader. Esse bootloader, ele fica sempre lá, ele não se apaga, ele fica lá dentro, e ele, toda vez que energiza o microcontrolador, o bootloader roda e ele olha lá para ver se vai chegar algum programa pela serial. Se chegar, ele vai pegando e vai arrumando isso aí na memória de programa. Uma vez que o programinha foi transferido, ele reseta e aí vai executar o programa dessa memória, certo? É assim que a gente envia programas para o Arduino. Ele, toda vez que liga, ele fica esperando que alguém mande um programa. É claro que vocês não vão fazer isso toda hora. Na maior parte das vezes, ele é energizado, não chega programa nenhum, e ele, bom, já que não chegou nada, eu vou executar o meu programa, então, o último que eu salvei. E aí ele executa o programinha lá, tá certo? Mas o bootloader é a grande sacada para que o Arduino tenha dominado aí as salas de aula e tal. É muito mais fácil trabalhar com esse tipo de sistema do que como era antes, nos anos 2000 e um pouquinho antes disso, tipo 1990, né? Lá, como é que se fazia? Se desenvolvia um programa numa linguagem Assembly ou C, se fazia os procedimentos ali para compilar, linkar, no caso de uma linguagem de alto nível, ou simplesmente fazer o assemblador trabalhar para montar o código. Resultava de um desses dois processos um arquivinho com o código já do microcontrolador pronto ali, que é cheio de uns e zeros. Eu gravava isso numa memória EPROM e aí eu colocava lá na plaquinha. Ou gravava o próprio microcontrolador numa maquininha de gravação e aí botava ele a funcionar. Se eu errasse o programa, em épocas de desenvolvimento a gente erra muito, né? Sempre testando para ver, fazendo atualizações. Tinha que apagar esse microcontrolador e refazer todo o processo, regravar ele e colocar ele na placa novamente. Então dava bastante trabalho. Além do que, nem sempre se trabalhava com linguagem de alto nível. Nos anos 80, a linguagem clássica era o Assembly, né? Então tinha que conhecer muito bem a estrutura interna. Então vocês imaginem que hoje, numa aula de eletrônica digital, ou uma aula de criação, enfim, que utilize o Arduino, a gente apresenta a placa, como eu estou fazendo para vocês, e já dá para rodar um programinha em poucas horas. Na época tinha que se ter uma boa noção de eletrônica digital, se conhecer bem o componente por dentro, ter um bom material para poder consultar, para poder fazer o programa em Assembly, para depois fazer todos os procedimentos de gravação, para ver se o resultado ia ser o esperado, né? Tem uma memóriazinha SRAM também, de 2 KB. Tem uma memóriazinha EPROM, ou E2PROM e EPROM, memóriazinha que pode ser apagada eletricamente, de 1 KB. Vantagem de se ter uma EPROM ou uma E2PROM dentro dele. Tudo que eu escrever lá, eu posso tirar energia e essa memória vai continuar guardando. A memória de programa, ou flash, vai ficar como a memória E2PROM, mantendo o programa que estiver lá, mesmo que não tenha energia. Existe um LEDzinho lá para teste, certo? Que é o pino 13. Esse LEDzinho está ligado ao pino 13 da placa, não do microcontrolador, da placa, certo? Tá ele aí no desenho, ó. E aqui as dimensões da placa, certo? Em torno de 5 por 6 centímetros, mais ou menos. Das especificações técnicas, pessoal, a gente passa aqui para a documentação, certo? Na documentação, eu vou mostrar para vocês a numeração dos pinos da placa Arduino, certo? Então aqui mais próximos da placa, em um laranja mais escuro. Em laranja um pouco mais claro, né, eu tenho a nomenclatura dos pinos associados ao microcontrolador e mais fora a função secundária desses pinos. Então aqui a gente pode ver um pouco melhor, ó, o LEDzinho que está associado ao pino 13, o LED built-in, né? Os LEDs de recepção e transmissão, o LED de energia, então toda vez que essa placa estiver energizada vai acender. Aqui o board que eu falei para vocês, ó, coloca aqui de 7 a 12 volts aqui, e esse regulador
baixa para 5 e estabiliza os 5 volts para a placa inteira. Ou pode usar esse conector aqui, que é o conector USB. Uma vez que usou USB, ele vai usar a alimentação USB para toda a placa, tá certo? Aqui os pinos da placa, então D19, D18, referência analógica, aqui tem um GND. Depois os pinos que vão do 13 até o pino 0. Aqui os pinos de entradas analógicas, ou também pode ser usados como entrada e saída digital, né? E aqui pinos de alimentação. Então, quando alimentou com 5 volts aqui, vai aparecer 5 volts nesse pino. Olha aqui a simbologia de saída, ó. Vamos dar um zoom maior aqui, né? Então, sai 3.3 aqui, sai 5 volts aqui. Aqui eu tenho os dois GNDs, mais um aqui, né? Tenho aqui uma entrada VIN, né? Esse VIN aqui é a tensão que alimenta a placa também, certo? Aqui são sinais, a IO de referência e o reset. Esse aqui pode ir para um botãozinho, certo? Se não quiser usar o botão da placa, pode usar esse botão aqui para fazer o reset externo. Bom, pessoal, em suma, o esquema da placa é esse. Saindo daqui existem outras páginas que a gente pode consultar, mas a mais importante é essa aqui mesmo. Aqui a gente tem o esquema 3D da placa, que a gente pode visualizar melhor, certo? O microcontrolador, aproveitando aqui, ó, vocês viram que tem um chanfro aqui, ó, nesse, né? Esse é o pino 1 do microcontrolador, 14. Esse aqui vai ser o 15 e esse aqui é o pino 28, certo? Esse aqui é o ATmega 328P, o LED, o LED associado ao pino 13, os LEDs de recepção e transmissão, o borne USB, o borne de alimentação externa, se eu não quiser usar USB, botãozinho de reset. O esquemático, com todas as explicações que precisam aí, tudo que tem desenhado aqui está lá na placa, vocês podem aproveitar e até fazer a placa de vocês, se vocês acharem interessante, né? E pode ser feito o download. Tem os esquemas do Eagle, tem os esquemas em PDF e tem também DXF do AutoCAD, caso alguém queira baixar essa documentação para botar no seu relatório, enfim. Creative Commons, então é possível, desde que não tenha fins lucrativos, pode usar essa documentação, pode usar o Arduino para implementação, certo? Bom, com isso a gente encerra esse vídeo. A ideia era trazer um pouco das especificações técnicas da placa, que vai ajudar vocês em futuras montagens. E no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. A ideia era não alongar muito. Um grande abraço a todos e fiquem bem.